Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Uma sugestão da Karina, que está intrigada com o fato da Lua estar enferrujando. Será que é isso mesmo? A Lua está enferrujando? Vamos por partes. Para começo de conversa, o artigo publicado na Science Advances no dia 2 de setembro traz o seguinte título: Hematita generalizada em altas latitudes da Lua. Isso já muda alguma coisa, são hematitas. O que foi encontrado na Lua de fato são hematitas, o famoso óxido férrico. Se não é famoso, vamos torná-lo famoso. Mas óxido férrico ou hematita nada mais é do que a ferrugem propriamente dita, então é famosa. Daí vem a expressão de que a Lua está enferrujando. Mas se fosse realmente assim, a Terra também estaria enferrujando. Marte também, já que em Marte também foi encontrado hematita. Alguns asteroides também possuem hematita. Logo, eles também estão enferrujando. Está enferrujando tudo. A Lua está enferrujando de fato, pois contém hematita, muita hematita. Mas não começou a enferrujar agora. Tem gente até tirando foto da Lua enferrujada. Tem gente que vê tudo, porque não via antes, já que a hematita na Lua levou bilhões de anos para se formar. Isso mesmo, lá não tem água e oxigênio como aqui na Terra, para formar um punhado de hematita da noite para o dia. Mas espere aí, se na Lua não contém água e oxigênio como aqui na Terra, como se formou então essas hematitas? Essa história intrigou os cientistas também. Como pode isso, Maurício? Amostras trazidas da Lua pela missão Apollo também apresentaram a presença de hematita, mas como faltavam dados da época para estudar essa hematita, os cientistas descartaram a hipótese de que poderia ter vindo da Lua. Era mais fácil argumentar de que aquela hematita tinha se originado daqui da Terra mesmo, devido a alguma possível contaminação. A sonda Galileu, que orbitou a Lua, também detectou a absorção de ferro nas altas latitudes da Lua, latitudes acima de 58 graus. Mas os estudos dessa absorção não se aprofundaram devido à falta de mais dados, e a saga continuou. A missão indiana Chandrayaan-1 estava equipada por um espectrômetro capaz de fazer sabe o que? Espectrometria. Isso mesmo, através dela, essa missão revelou grandes presenças de hematita nos polos da Lua. A Lua tem dois polos, o Polo Norte e o Sul. Latitudes dos polos são chamadas de altas latitudes. Bem, já sabemos que a Lua está enferrujando, sim, há bilhões de anos. Mas como assim? Para formar hematita precisamos do ferro e oxigênio. Ferro tem na Lua. Bem, já sabemos que a Lua está enferrujando, sim, há bilhões de anos. Mas como assim? Para formar hematita precisamos do ferro e oxigênio. Ferro tem na Lua, água também, sabemos disso. Mas não água na forma líquida e nem na superfície. Os cientistas estavam se descabelando. A missão japonesa Kaguya descobriu que o oxigênio que fica lá em cima da atmosfera da Terra pode ser soprado para a Lua. Soprado? Sim, soprado, através do vento da Terra. E isso ocorre quando a Lua está na cauda magnética da Terra, e assim o oxigênio chega na Lua. Não muito, o que chega são moléculas de oxigênio. Opa, então já sabemos como o oxigênio chega na Lua. Mas isso não é tudo. Encontramos hematita até em alguns asteroides, mas na Lua, como? Veja só o problemão. Mesmo formando a hematita na Lua, que é o óxido férrico, se é óxido, tem que haver oxigênio. Mas uma coisa é, de onde vem o oxigênio? Vem na Terra, como eu disse. Mas, mesmo esse oxigênio chegando na Lua, deparamos com outro problema. O vento solar que atinge a Lua é rico em hidrogênio, irrigando a Lua com moléculas de hidrogênio, devido à sua falta de atmosfera, ou atmosfera muito tênue mesmo. A Lua recebe esse hidrogênio com louvor. O hidrogênio então penetra na superfície da Lua. Não penetra muito, apenas alguns nanômetros de profundidade, o que já é suficiente para atrapalhar a formação da hematita. Mas se atrapalha, como que tem hematita então? Bem, antes vou explicar como que esse hidrogênio atrapalha. É simples, o hidrogênio neutraliza a ação do oxigênio na reação do óxido férrico. O oxigênio diz, oba, vamos fazer hematita. Daí vem o hidrogênio e fala, ah, não vai não. E a água nos polos da Lua? Poderia ser a causa dessa ferrugem? Até poderia, mas tem muita hematita na Lua. Grande quantidade nos polos, uma quantidade média na face da Lua voltada para a Terra e uma pequena quantidade de hematita na face oposta da Lua. A água dos polos lunar não daria conta de tudo isso. Então estudos levaram a crer que é preciso de mais oxigênio. E ele vem realmente da Terra.
através dos chamados ventos da Terra, quando a Lua está na cauda magnética da Terra. Isso levaria oxigênio suficiente para formar a hematita na Lua, mas vem o hidrogênio do vento solar e anula tudo. Isso começa a ficar cada vez mais intrigante. Já se sabia que havia hematita no solo lunar, mas agora, com essa grande quantidade nas altas latitudes da Lua, a coisa começou a ficar curiosa. As supostas detecções de hematita através da espectrometria mostram que ela se encontra em altas latitudes, acima de 60 graus, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul da Lua. Então a hematita está lá. Mas como? A água é encontrada nas latitudes mais elevadas, próximo dos polos da Lua. O fluxo do vento solar que transporta o temível hidrogênio diminui nestas regiões, ou seja, em latitudes de 75 graus, o fluxo é de aproximadamente 26%. Latitudes de 85 graus, esse fluxo diminui para cerca de 9%. Já começa então a fazer sentido. Menos fluxo do vento solar, menos hidrogênio, e com menos hidrogênio, mais moléculas de oxigênio são vencedoras e, portanto, temos mais formação de hematita. Já próximo ao equador da Lua, o fluxo do vento solar já é maior, portanto, há menos formação de hematita. Eis o modelo proposto. O oxigênio do vento da Terra, a água do regolito da Lua, regolito é a camada solta que cobre um astro, e mais o calor induzido de impactos de poeiras interplanetárias, fornecem um ambiente propício para o regolito lunar oxidar, formando ou não a hematita, ou ainda a goetita. A goetita é desidratada em hematita. E quanto ao vento solar, ele não neutraliza o oxigênio? Sim, mas não necessariamente tudo. Após toda a análise e suposições possíveis, já que ainda não sabemos exatamente como a hematita se forma na Lua. São apenas suposições, por enquanto, suposições com fundamentos científicos. Hidrogênio do vento solar reduz a formação de hematita, mas o oxigênio vence, já que tem a ajuda de outros componentes. O oxigênio pode oxidar o ferro de baixa valência para formar hematita, com ou sem água. A água molecular é teorizada também para se formar através da hidroxila durante eventos de impactos da poeira interplanetária. O fato de se encontrar mais hematita do lado da Lua que está voltado para a Terra reforça o fato de que o vento da Terra leva oxigênio para a Lua, com cerca de 5 a 9%, enquanto o lado oposto não recebe esse oxigênio, levando a causa da formação de hematita a outros elementos em menor escala. E, quando a Lua está posicionada na cauda magnética da Terra, o fluxo do vento solar é reduzido para menos de 1%, fazendo com que o solo lunar receba menos hidrogênio, tornando a reação do ferro e oxigênio um pouco maior. E ao longo de bilhões de anos, faça-se a hematita. Na descrição desse vídeo deixei o link que leva você ao artigo científico da hematita na Lua. Logo, você não vai ver a ferrugem na Lua. Esse processo já começou há bilhões de anos. É agora que se despertou novos estudos sobre esse assunto devido às novas descobertas. Se você não conseguiu entender direito essa história de ferrugem da Lua, ouça o resumo. Tem hematita na Lua, certo? Está se formando há bilhões de anos. Hematita é ferrugem. Tem muita hematita nos polos da Lua, mas tem também um pouco perto do Equador. Mas no lado oposto da Lua tem bem menos, mas tem. O vento solar eleva hidrogênio da Lua para acabar com a farra de fazer hematita. O vento da Terra, causado pelo vento solar, leva oxigênio para a Lua como reforço. A Lua sofre, ao longo de milhares de anos, impactos de poeiras que vêm do espaço. Esse impacto também ajuda a produção de oxigênio. Com ferro, oxigênio que vem da Terra, da vaporização da água que está na Lua, dos impactos de poeiras, é feita a hematita na Lua. Esse processo leva bilhões de anos. A Lua está enferrujando, mas bem devagar mesmo. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e se inscreva neste canal para ver mais vídeos como este. Fui!